Olá, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico que nós estamos começando agora. Estamos falando sobre Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, que fala sobre a armadura do Espírito. Seja muito bem-vindo. Meu nome é irmão Rodrigo e nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo através daquilo que Ele tem para revelar para nós nessa noite. Tá? Seja bem-vindo, você que está entrando aí agora, fique à vontade. Essa live é para você, nós somos irmãos em Cristo. Você pode colocar aí suas dúvidas, seus pensamentos, aquilo que você pedidos de oração, você pode colocar também. Né? A gente tem os irmãos que colaboram aqui com a live, que vão estar anotando durante o estudo, né? Seu nome, seu pedido, para que a gente possa estar depois orando aí durante a semana por esses pedidos, tá bom? Então nós vamos orar primeiro, nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aí estudando a Palavra de Deus e aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Pai querido, Pai de amor, quero te agradecer, meu Deus, por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, Pai. Te dou graças, Senhor, porque estamos terminando esse dia, diferente de algumas pessoas que começaram o dia e não conseguiram chegar até aqui. Mas o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, nos deu essa rica oportunidade de chegarmos vivos, de chegarmos bem até esse momento, para podermos estar aqui reunidos em torno do Teu nome, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz e aprendendo mais de Ti, Pai. Nessa noite eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que entrar, Senhor, nessa live, cada pessoa que assistir, que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles, ó Deus, que irão assistir depois desse estudo também, da mesma forma, porque a Tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Senhor. Então, Deus, eu te peço que o Senhor me use nessa noite, ó Deus, que eu possa sumir e que o Senhor possa aparecer, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, ó Deus, nessa noite, através dessa live que nós estamos fazendo, desse estudo que estamos fazendo. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bom, para você que está assistindo aí esse estudo pela primeira vez, quero dizer para você que o objetivo desse estudo é abençoar pelo menos uma pessoa por dia, tá? E essa pessoa pode ser você. Você que vai acompanhar o estudo, você que vai ler até o final, né? As referências que vão ser colocadas aqui. É um estudo baseado na Palavra de Deus, então você pode pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta e anotar todas as referências para você poder conferir depois, né, como os de Bereia, né, conferir aquilo que eu vou falar para ver se realmente condiz com a palavra de Deus. E também, se você tiver o interesse, tá, em receber o esboço do estudo, é só você colocar o seu e-mail, depois você me procura, tá? Me manda uma mensagem, coloca lá o seu e-mail que eu envio para você o esboço, para que você possa conferir em casa, tudo direitinho, com calma também, esse estudo. Além disso, também eu tenho postado os vídeos, né, da live depois, né, e eu posso mandar o link também para você, para que você possa assistir com calma ou compartilhar com alguém que você ame e que você sinta que precisa ouvir essa palavra também, tá bom? Bom, então, dito isso, eu quero fazer uma recapitulação daquilo que nós temos falado desde o início desse estudo acerca da armadura do Espírito. Primeiro nós aprendemos que quando a gente fala de vestir a armadura do Espírito, a gente não está falando de pegar um monte de peças ou pegar uma lista de atividades, uma lista de coisas que a gente gostaria de fazer e simplesmente ir fazendo como quem vai decidindo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, como quem cumpre uma lista de tarefas. Não é assim. Vestir a armadura do Espírito significa que Cristo vai sendo gerado em você de dentro para fora.
Cristo vai sendo gerado dentro de você através do quê? Do Espírito Santo de Deus que entra no seu coração a partir do momento que você passa a crer em Jesus como teu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, por meio da fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você é imputada a justiça de Deus, e a partir desse momento, Cristo começa a ser gerado no seu coração, na sua vida, tá? Começa então um processo que é gradativo, ou seja, dia após dia ele vai acontecendo, e é um processo consistente, tá? Por quê? Porque ele acontece de uma vez para sempre. Você não veste a armadura do Espírito e depois tira, né? Fica naquela brincadeira, veste, depois tira, e veste uma peça, tira outra. Não é assim que funciona. Cristo vai sendo gerado em você, como eu falei, de uma forma gradativa, e também essa forma ela vai sendo construída em você, essa imagem de Jesus vai sendo construída em você dia após dia, e não tem volta, não retrocede isso, tá bom? Então é importante que você tenha consciência disso, e consciência também de que isso só acontece na vida daquela pessoa que verdadeiramente tem fé em Jesus, que crê em Jesus, e que essa fé seja verdadeira, que se demonstra através de atitudes, né? Atitudes de amor, atitudes de adoração ao Senhor, tá? Ou seja, uma fé que é capaz de fazer você levantar da cadeira, por exemplo, para poder viver e cumprir a vontade do Senhor na sua vida, tá? Bom, ontem nós começamos o estudo falando sobre 2 pontos muito importantes, tá? Antes de entrar na primeira parte da armadura que nós começamos ontem, que foi o cinto da verdade, né? Cingir os vossos lombos, vestir o cinto da verdade. Então nós falamos sobre 2 partes muito importantes. Primeiro, Deus nos chama para manter uma posição e não retroceder, tá? Tá lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14. Mantenham firme a posição, cingindo, vestindo o cinto da verdade. Mantenham firme a posição. Significa o quê? Que na nossa vida cristã você não pode retroceder. Você precisa manter firme a posição diante das investidas de Satanás, diante das investidas do pecado e das investidas do mundo contra a tua vida. Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás, tá? Por que isso? Porque em Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, vai dizer que nós não somos como aqueles que recuam para a perdição. Se nós somos aquelas pessoas que uma hora nós acreditamos e daqui a um pouco nós retrocedemos, voltamos atrás. Ah, não, agora eu acredito em Jesus. Ah, não, agora eu já não acredito mais. Ah, não, agora eu tenho fé em Jesus. Não, agora eu acho que eu não acredito tanto. Isso significa que o Senhor não tem prazer em nós. É isso que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39. Então a pessoa que verdadeiramente crê no Senhor, ela não retrocede, ela não volta atrás. Então você, meu irmão, precisa assumir isso, que eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder na minha fé. Amém? E o segundo ponto que nós vimos ontem, que também está em Hebreus, mas no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte, que Deus nos chamou para uma corrida, para uma carreira. Há uma corrida diante de nós proposta. A vida cristã, ela se assemelha a um campo de batalha, a um campo de guerra, sim, mas ela também se assemelha a uma corrida. Há uma corrida proposta para você, tá? Então isso significa que você não volta atrás, pelo contrário, você é daqui para frente. A tua vida com Cristo, ela tem que ser sempre em direção a avante, sempre com o Senhor, sempre olhando para frente, com seus olhos fixos no Senhor, sempre crendo, sempre avançando com o Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje você precisa tomar posse disso em sua vida, de que eu não vou retroceder, tá? Ou seja, nesse processo no qual nós estamos passando de Cristo ser transformado, de sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, não há espaço para retrocesso, só para avanços.
Tome posse disso, declare isso na sua vida hoje. Eu não sou daqueles que retrocedem, eu não vou voltar atrás. Se você tem pensado, se algo tem rondado, uma voz tem falado no seu ouvido, algo tem pesado no seu coração, para você retroceder, para você voltar atrás, para você abandonar a fé, hoje é dia de você dizer: eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Eu vou seguir em frente, eu vou continuar com o Senhor. Amém? Satanás, o mundo e o pecado farão de tudo para parar você e para apagar o Espírito Santo na sua vida. De tudo que você imaginar. Vai colocar pessoas para brigar com você, para discutir com você, vai armar situações, vai esfregar tentações diante de você, vai acender a sua carne para que você abandone, para que você retroceda, mas você não vai retroceder. Você vai dizer: não, eu não vou retroceder, eu vou seguir em frente, e o Espírito Santo de Deus não vai se apagar na minha vida. O Espírito Santo não vai se apagar na tua vida. Amém? Bom, agora nós fechamos ontem falando, que você precisa vestir o cinto da verdade. E o que é vestir o cinto da verdade? Só para recapitular. Significa que tudo em sua vida precisa estar apoiado em quê? Em Cristo, que é a verdade. João capítulo 14, versículo 6 diz que Ele é a verdade. Tudo em sua vida precisa também estar apoiado na palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17 diz isso, que a palavra de Deus é a verdade. E também significa que a sua vida precisa estar apoiada em agir contra tudo aquilo que é mentira. Por quê? Porque a mentira é o oposto da verdade. E você agora vive na verdade. E isso significa o quê? E se você é aquele tipo de pessoa, que estava acostumado a mentir, a enganar, a ter negócios escondidos, negócios escusos, Se você é aquela pessoa que de repente estava acostumado a mentir, a entregar atestado falso no trabalho, Aquela pessoa que está sempre fala uma coisa, mas que diz outra. Meu irmão, Deus, Ele te chama para a realidade hoje, que você precisa abandonar a mentira e viver de acordo com a verdade. E por que isso? Porque a verdade, ela te traz segurança. A pessoa que vive na verdade, ela não fica com medo se ela falou uma coisa para um, se é a mesma coisa que falou para o outro, se ela vai cair em contradição. Não, porque ela tem segurança naquilo que ela fala. Quem vive de acordo com a verdade não tem medo de ser pego em mentira. Quem vive de acordo com a verdade tem os seus relacionamentos preservados. Por quê? Porque ele não vive mentindo para os outros e as pessoas confiam nessa pessoa. Quando você vive a verdade, nós nos distanciamos, você se distancia de ser a imagem de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele João 8,44 diz que ele é o mentiroso e é o pai da mentira. Então a pessoa que vive mentindo, ela se assemelha a quem? A Satanás. E não é Satanás, não é a imagem do diabo que está sendo construída em você. É a imagem de Cristo. E Ele é a verdade. Então se você é aquela pessoa que tem o hábito de mentir, ou pelo menos tinha o hábito de mentir antes de aceitar o Senhor, e você tem se sentido tentado a continuar mentindo, hoje é dia de você abandonar a mentira e vestir o cinto da verdade, tá? Porque se você não abandona, quem não abandona a mentira, ele está dando um sinal claro de quê? De que a pessoa não nasceu de novo e de que ela está caminhando em direção à condenação. Nós vimos isso ontem em Apocalipse. Então, meu irmão, você precisa vestir o cinto da verdade, tá? Por quê? Porque a nossa carne, ela está acostumada com a mentira. Mas hoje você está livre. Hoje você está livre do pecado. Se você entregou a tua vida ao Senhor, se você crê no Senhor verdadeiramente, hoje você está livre do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Romanos 6,22 vai dizer isso, que você está livre
livre da condenação. Eu quero até ler esse versículo aqui para que você entenda o que significa isso. Diz assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você está livre, meu irmão. Você está livre, minha irmã, para poder viver a retidão, a justiça que o Senhor planejou para você, para viver em justiça. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Vestir a couraça da justiça. Já que hoje você está livre para viver em justiça, vamos entender, como está lá em Efésios 6:14, o que significa vestir a couraça da justiça. Primeira coisa, o que significa uma couraça? Couraça é uma armadura de metal ou couro usada por soldados sobre o peito e sobre as costas para protegê-lo dos golpes do inimigo. Isso é uma couraça, tá? Então, imagine aí na sua mente, quando Paulo usa essa expressão, vestir a couraça da justiça, ele está falando de uma armadura que cobre o seu peito e cobre as suas costas, tá? E aí, o Salmo 139, versículo 5, diz o quê? Vais, o Senhor, né? Tu vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. E uma outra versão, porque eu já quero te avisar também, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo hoje, nós estamos usando a nova versão transformadora, a NVT, nos nossos textos aqui. Mas tem uma outra versão aqui, que é a versão King James, que diz o seguinte: tu, Senhor, nos envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Davi, então, aqui ele está reconhecendo que Deus é aquele que nos protege como uma couraça, ou seja, Ele é a nossa proteção. É o Senhor quem nos protege. Quando fala aqui, Senhor, tu nos envolves por trás e por diante, ele está dizendo, o Senhor é a nossa couraça. Ele é aquele que protege a nossa dianteira e a nossa retaguarda. Ele coloca a sua mão sobre nós e nos protege. Mas por que Paulo usa o termo justiça? Couraça da justiça, tá? Por que não apenas couraça de Deus ou couraça do Espírito, já que é o próprio Deus que nos protege? Por que será que ele usa o termo couraça da justiça? Por que citar esse atributo divino que é a justiça? Eu não sei se você sabe, mas os atributos morais de Deus, eles são a santidade, a justiça, a bondade, a misericórdia, o amor, a verdade e a sabedoria. Esses são os atributos morais de Deus. E nós já falamos de alguns deles aqui durante os dias do estudo. E nós vamos voltar a essa percepção depois. Mas por que será que Paulo cita esse atributo moral de Deus? Bom, porque a justiça aqui, couraça da justiça, como atributo moral de Deus, é diferente da justiça humana. Eu sei que tem muita gente que quando lê esse texto, vestir com a couraça da justiça, vai fazer conexão com o entendimento humano do que significa justiça. Mas não é esse tipo de justiça. Vamos entender por quê. O que é a justiça humana? Tá? Qual é a definição para a justiça humana? Primeiro, o significado do dicionário, tá? Diz assim: qualidade do que está em conformidade com o que é direito, tá? Essa é a primeira definição. Segunda, maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo, tá? E terceira definição, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Um exemplo, a história ainda há de fazer justiça para você, tá? Então é reconhecimento por o mérito de alguém. Agora, será que estar protegido pela couraça da justiça
é estar protegido por andar de acordo com o que é direito? Será que estar vestido com a couraça da justiça é estar protegido por saber discernir entre o que é direito e o que é justo? Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Será que o que Paulo está querendo dizer é que vestir a couraça da justiça é estar protegido por ser alguém que sabe retribuir a cada um o que a pessoa merece, de acordo com a definição humana? Eu acredito que não. Sabe por quê? Primeiro, não é andar de acordo com o que é direito, de acordo com os homens. Por quê? Porque o que é direito para o homem hoje pode não ser mais amanhã. A gente está acostumado a ver na televisão, aí nos noticiários, os nossos nobres parlamentares, congressistas, deputados, senadores, votando leis para desfazer leis que antes eles diziam que era direito, mas que agora já não é mais. Então, o que é direito para o homem hoje, amanhã pode não ser mais. Há pouco mais de 100 anos atrás, era direito escravidão no Brasil, e hoje já não é mais direito escravidão no Brasil. Então, perceba que o direito humano, aquilo que é direito para o homem, muda, é mutável. E a justiça de Deus não é mutável, ela é imutável. Deus não muda. O conselho do Senhor é imutável. Então, o coração do homem, pelo contrário, como diz lá em Jeremias 17:9, ele é enganoso, ele é mutável, ele é pecaminoso, sabe? O padrão de retidão humana está diretamente ligado, sabe o quê? A conveniência e a impunidade, a hipocrisia. Por quê? Porque tem até um ditado que diz assim, né? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Por quê? Porque nós somos assim. Quando nós queremos lutar pelos nossos direitos, né? Quando nós lutamos pelos nossos direitos, a gente quer que a lei esteja a nosso favor. Mas quando é pelo direito dos outros e vai nos prejudicar de alguma forma, sabe o que a gente faz? A gente quer modificar a lei. A gente quer que, não é bem assim, não precisa ser tão certinho assim, não. Por quê? Porque nos prejudica. Porque quando é para nosso benefício, a gente quer que a lei seja cumprida. Mas quando vai nos prejudicar, a gente não quer que a lei seja cumprida. Eu digo nós, os seres humanos, de uma forma geral. Por quê? Porque o padrão de retidão humana é esse, é enganoso, é mentiroso, é baseado na conveniência. Então não pode ser esse o tipo de justiça, o material da couraça, pois Deus não age assim. Deus não age dessa forma, por conveniência. Deus não age dessa forma, com hipocrisia, arrotando leis que Ele mesmo não quer cumprir. Mas o ser humano é hipócrita. O ser humano é hipócrita. Sabe por quê? Porque a gente fica recitando um monte de leis que a gente mesmo muitas vezes não quer cumprir. A gente gosta de acusar o outro, a gente gosta de apontar o outro, mas viver a lei a gente não gosta. Outra coisa que é errado, tá? É porque nós não sabemos discernir o que é justo, o que é direito. Então não pode ser esse tipo de justiça. Por quê? Como o homem pode discernir o que é direito e é justo se a sabedoria do homem é loucura, é pervertida pelo pecado? Olha o que diz lá em Romanos, no versículo 18 ao capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Diz assim: assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim,
Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Ou seja, meu irmão, minha irmã, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Ô Marcone, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? Marcone é nosso irmão aí, participa da equipe, tá junto conosco aí, e se você tiver um pedido de oração, coloca aí na rolagem que o Marcone anota o seu pedido de oração, tá bom? Então nós não podemos acreditar, tá, que a couraça da justiça que ele está falando se baseia na justiça humana. Não! Por quê? Porque a sabedoria do homem ela é enganosa, ela é pecaminosa. Mesmo tendo toda a revelação de Deus diante dos seus olhos, o homem ainda assim peca contra Deus. O homem natural, ele peca contra Deus. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. Então, 1 de Coríntios, sim, Everton, vamos orar assim. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Preste atenção, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que nada valem. A sabedoria do homem não vale nada diante de Deus. Não vale nada diante de Deus. Então não pode ser essa a justiça, baseada na sabedoria humana. Agora, talvez você possa, e também lá Tiago capítulo 3, versículo 15, diz assim: porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Tá? Mostrando que a sabedoria humana não tem valor algum. Agora, o que eu quero dizer para você? Talvez você possa ter ouvido alguma objeção assim, dizendo assim: ah, mas e as coisas boas que o homem produz, né? Que os homens produzem? Remédios e avanços e coisas assim. Amém, Marcone? Glória a Deus, Deus abençoe. Então, e aí? E as coisas boas que os homens produzem, tá? Eu quero lembrar você, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Ou seja, nós seres humanos não temos nada de bom. Tudo de bom que você vê, que foi criado, que você desfruta hoje, aparelhos domésticos, a própria internet que nós estamos usando aqui, né? O TikTok que nós estamos usando e outras redes sociais, a energia elétrica, tudo que a gente tem é boa dádiva vinda de Deus para nós. Não foi o homem com a sua sabedoria, sua própria sabedoria que criou. O que o homem pode dizer que ele mesmo inventou, que ele mesmo criou com seu grande poder? Nós não temos poder para nada. Para nada. Tudo que nós fazemos vem de Deus, meu irmão, minha irmã. Tudo vem de Deus para você. Tudo vem de Deus para nós. Então, o ser humano depende de Deus. E além disso, nós não podemos acreditar que a justiça... Oi, Marcos, Deus te abençoe. Nós não podemos crer que a justiça de Deus se baseia no nosso discernimento. Sabe por quê? Porque nós somos parciais. O ser humano é parcial nas suas retribuições ao próximo, além de ser vingativo. Lembra que eu falei daquele ditado? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei? É assim que a gente age, é assim que o ser humano age. Sabe? Quando a gente vê uma pessoa mais próxima, não, toma aqui mais um pouquinho, né? Na hora da fila, né? Na fila de distribuir o alimento,
Vem uma pessoa que a gente conhece, a gente, opa, bota uma conchinha a mais da comida, né? Dá um docinho a mais, faz uma coisa. Nós somos parciais, nós não somos imparciais. Nós somos vingativos também. O ser humano é vingativo. Quando a gente vê uma pessoa que nos fez o mal, a gente tem a tendência de retribuir o mal com o mal. O ser humano retribui o mal com o mal. Paga na mesma moeda. Isso, Jean, isso mesmo, a sabedoria humana é limitada. Ela é maligna. Nós não podemos confiar na sabedoria humana. Então, a justiça aqui, a couraça da justiça, que o Espírito Santo de Deus está gerando em você, que você precisa se vestir todos os dias, ela se baseia em outra coisa. Anota aí um versículo, Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48, que vai mostrar para você como o nosso padrão de justiça é diferente do padrão de Deus. É aquele texto que fala, Jesus vai mostrando a diferença do padrão. É um texto muito longo, eu não vou ler porque a gente tem pouco tempo, mas eu vou ler só o finalzinho que diz assim, ó: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Aí já começa a paulada. Quem é que ora pelos seus? Quem é que ama os seus inimigos? Que homem natural ama os seus inimigos? Nenhum. O ser humano não ama o inimigo. O ser humano mata o inimigo. Mas ele está dizendo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. Está prestando atenção? Que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Ou seja, o homem natural, ele só ama quem ama ele, quem faz o bem para ele. Nós, seres humanos, só amamos aquelas pessoas que nos fazem o bem. De uma maneira geral, o ser humano age assim. Ele ama, ele cuida daquelas pessoas que fazem o bem para elas. Agora, se cumprimentarem, versículo 47, apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. O mundo faz isso. Portanto, sejam perfeitos. Guarda essa palavra, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então aqui a gente já começa a perceber que há um padrão de perfeição, um padrão de retidão que é diferente do mundo, é diferente do nosso. Reparou nisso? O padrão de Deus é diferente, é um padrão de amor até pelos inimigos, de serviço até pelos inimigos. Então, meu irmão, minha irmã, se você prestar atenção no versículo 48, você vai entender, quando ele fala, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial, isso significa que vestir a couraça da justiça, vestir-se de Deus, é vestir-se de perfeição também. Por quê? Porque justiça, nesse caso, refere-se à perfeição de Deus, pois Ele é o padrão de justiça, de santidade e de retidão. Ele é o padrão de justiça, santidade e retidão. Vestir a couraça da justiça é vestir-se da retidão, da perfeição de Deus na nossa vida. Lembra do Salmo 139, 5? Ele coloca a mão na nossa frente, na nossa retaguarda e nos protege com a sua justiça. Você foi imputado por Deus, né? Você foi, justificado por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando você creu no Senhor, você foi justificado por Deus, tá? Por meio dele, você foi tornado justo. A você foi imputada a justiça. Romanos 1,17 diz assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé.
como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. 1 Coríntios 1,30 diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Aleluia. 2 Coríntios 5,21 diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados o quê? Justos diante de Deus. Ou seja, você não é um pecador que se apropria de atos de justiça. Como eu falei lá no início, eu sou um pecador e eu vejo lá uma lista de coisas. Eu preciso ser humilde, preciso ser misericordioso, preciso ser pacificador e tal, e vou tentar fazer isso. Não. Se você aprendeu assim e você tem vivido assim, você precisa entender que não é de fora para dentro que você se torna justo. Não, você é justificado de dentro para fora, por meio do Espírito e por meio da fé em Jesus Cristo. E aí a justiça agora está dentro de você. Você foi imputado como justo, você é considerado justo por Deus, tá? E agora você caminha em justiça. É diferente. Você é um justo lutando contra o pecado. Você não é um pecador lutando para ser justo. Não, você é um justo lutando contra o pecado, lutando para caminhar em justiça. Guarde isso no seu coração. Romanos 6, do versículo 15 ao versículo 33, vai explicar isso. Mas o versículo 22 vai dizer... Desculpa, ao 33 não, ao 23. O versículo 22 em diante vai dizer assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Por quê? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Você está livre do pecado, das amarras do pecado, para andar em justiça, para andar em santidade, fazer aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Glória a Deus. Então, já que você está livre, tá? Talvez você possa perguntar assim: mas se eu já fui justificado, por que eu preciso vestir a couraça da justiça? É uma boa pergunta. Se eu já fui justificado por Deus, por que eu preciso vestir, na verdade, vestir a couraça num revestimento, né? Vestir a couraça da justiça. Por quê? Porque a justiça, a retidão, elas preservam a vida. Lembra que eu falei para você que o pecado, o mundo e o diabo estão lutando todo o tempo para fazer você parar, para apagar o espírito na sua vida, para fazer você retroceder? Lembra disso? Quando você veste a couraça da justiça, você está preservando a vida que Deus te deu. E o pecado não terá o poder de apagar o espírito na sua vida e nem de trazer morte sobre você, porque você está revestido com a couraça da justiça. Porque, meu irmão, minha irmã, nós ainda vivemos numa realidade de um mundo mau e perverso. Essa é a realidade que está diante de nós. Nós ainda estamos nesse mundo. Nós estamos sujeitos às ciladas criadas pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. E nós precisamos manter o Espírito Santo aceso nos nossos corações. Nós precisamos nos preservar da corrupção do mal que está ao nosso redor, irmão. Para onde a gente olha, tem corrupção. Você liga a televisão, é sensualidade, é prostituição, é uma série de pecados contra Deus. Você liga o rádio, é a mesma coisa. Você anda na rua, a mesma coisa. Para onde a gente olha, está lá as ciladas do mal para nos derrubar, para derrubar você, para me derrubar. Mas a gente precisa estar vestido com essa couraça de justiça
para manter, para preservar o espírito aceso, não apagar o espírito e não retroceder, manter firme a nossa posição, não voltar atrás, não ceder diante do pecado. Na prática, meu irmão, os atos de justiça são frutos, né? Os frutos que levam à santidade, que é a vida diferente do padrão humano. Lembra que eu li lá em Mateus, no capítulo 5, né? Que eu citei para você? Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. O padrão de vida diferente, né? É o que a gente vai entender como santidade. Vida diferente do mundo. Os atos de justiça, eles nos protegem de quê? Dos conflitos. Briga, discussão, conflito com nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. Os atos de justiça nos protegem desses conflitos. Por quê? Porque você foge do pecado, você foge da aparência do mal. Você sabe que se você cair na cilada de começar a discutir, brigar com alguém, o espírito se apaga dentro de você e você não quer que o espírito se apague. Você tem fome e sede de justiça, de caminhar em justiça. Então por isso você preserva o espírito dentro de você. Os atos de justiça nos guardam diante das circunstâncias do mal que estão ao nosso redor, meu irmão. Ao seu redor, circunstâncias de mal que têm te cercado. Os atos de justiça te protegem. Colossenses 3, do versículos 12 a 14, eu quero que você preste muita atenção nesse texto agora. Preste muita atenção. Olha o que diz esse versículo agora, esse texto, na verdade, essa porção. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, você foi escolhido para ser povo santo, separado e amado de Deus. Entenda, povo santo, separado do mundo, separado das coisas do mundo. Não para se misturar com as coisas do mundo, mas para ser separado das coisas do mundo. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Meu irmão, só faz isso quem tem consciência de que foi perdoado, quem foi muito amado pelo Senhor. E isso, Jean, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos nos revestir dessa couraça. Só faz isso quem tem essa consciência. Só faz isso quem tem essa consciência. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Você prestou atenção? Repara que esse é um padrão totalmente diferente do padrão natural e humano de vida. Por quê? O homem, meu irmão, ele não tem compaixão do seu próximo. Ele não é bom, ele não é humilde, ele não é manso, ele não é paciente, ele não é compreensivo, ele não perdoa. O ser humano não faz nada disso. Então a justiça de Deus é essa vida diferente, santa, separada, que o Senhor te chama para viver. Entenda hoje, meu irmão, minha irmã. O Senhor te chama para viver uma vida completamente diferente do que o mundo nos ensina, do padrão do mundo. Completamente o oposto. Completamente o oposto. Caminhar em justiça é viver fora desse padrão do mundo. Por isso a palavra diz que nós somos estrangeiros, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos diferentes, nós somos separados desse mundo. Estamos vivendo no mundo, mas a nossa realidade é outra. A sua vida, ela tem que ser de acordo com outro padrão. E isso só pode ser gerado de dentro para fora, pelo Espírito. De fora para dentro não dá.
o homem natural não consegue. Aí pode vir uma outra objeção, né? Ah, mas existem países em que tem pessoas que são assim e elas não têm Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Retire as pesadas punições da lei que tem nesses países e eu quero ver se as pessoas vão continuar sendo boazinhas. Ah, lá no Oriente e tal, não sei o quê. Tira a lei. Tira a lei pesada que está sobre eles lá e eu quero ver se continua assim. Tira as câmeras e eu quero ver se continua a realidade assim. Não continua não, sabe por quê? Porque tudo é uma grande hipocrisia. Mesmo nesses países que são ditos evoluídos, desenvolvidos, é tudo uma grande hipocrisia. Eu vou encerrar o nosso estudo agora, que a gente já passou vários minutos aqui. Mas para poder concluir, eu quero te dizer que agora, livre dos embaraços, dos relacionamentos prejudicados pelo pecado, você tem tudo para avançar, meu irmão. Você tem tudo para seguir em frente na carreira que foi proposta para você, diante de você. Mas não sem antes calçar os seus pés com a boa notícia da paz. Só que isso é o tema do nosso estudo de amanhã às 21h30. Amém? Então eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Repito, se você quiser esse estudo, o esboço desse estudo, é só entrar em contato comigo que eu envio para você e o link também. Nós vamos orar por todos. Eu não vou lembrar o nome de todos que pediram oração. Eu lembro que teve um irmão que pediu uma oração específica e eu tenho certeza que o Marconi anotou o nome. Foi o Everton. Eu achei aqui na rolagem. Nós vamos orar agora por todos, em especial pelo Everton. E eu te peço que você ore também junto comigo, agradecendo por essa palavra. Amém? Pai amado, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso que nós tivemos de desfrute, Senhor, da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu te peço perdão, Senhor, se em algum momento eu atrapalhei o Senhor de falar com os Teus filhos. Que se houve algum momento assim, que eles possam esquecer. Mas se houve algum momento em que o Teu Espírito falou, Senhor, ao coração deles, que possa ficar gravado na tábua do coração deles nessa noite. E que essa palavra vá e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Pai, eu te peço em especial pela vida do Everton e de todos os irmãos que entraram nessa live hoje, o Jean, o Marcos, todos que entraram, que o Senhor abençoe, Marconi, todos, Senhor, que todos sejam tocados pelo Senhor nessa noite e que sejamos abençoados no nome de Jesus. Nós cremos em Ti, que a Tua palavra continue conosco. Eu entrego essa noite nas Tuas mãos e já o dia de amanhã, a quarta-feira, em Tuas mãos, que seja abençoado pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe vocês. Se você ainda não segue o Marconi, segue ele lá também, que ele também faz parte da equipe. O Jean está quase já entrando na equipe também, né, Jean? Já acho que é a terceira vez ou quarta também que está participando, já vai entrar na equipe também, né, para poder participar aí do estudo. E se você está vindo hoje pela primeira vez, que o Senhor te abençoe, continue conosco. Estamos aí de segunda a sexta nesse estudo da Palavra de Deus a partir das 21h30, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.